Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Existe uma confusão muito grande que se faz com relação aos sentimentos, né? A essa definição que a gente tenta dar ao que é o sentir. E na maioria das vezes, por causa da grande confusão das palavras, né? A gente acaba descambando para o sentimentalismo, aquilo que a gente pode chamar de sentimentalismo. Outro dia gravei um vídeo falando sobre os ismos, né, o significado do ismo, e um dos significados do sufixo ismo é a imitação. Então, como a gente não sabe exatamente do que se está falando pelo mundo afora, né, nós somos verdadeiros imitadores, então a gente sempre transforma as coisas em ismos, ou seja, em ideologias, em conceitos, e o problema está aí. Com relação ao mundo invisível, o sentimento toma uma outra conotação, a palavra sentir, né? Então é a esse tipo de sentir que os mestres se referem quando falam quando usam, né, a palavra sentir. Nossas palavras são insuficientes para determinar exatamente, precisamente o mundo abstrato, né? E a mente concreta não consegue, é aquela coisa, né? É quando o mestre aponta a lua e nós ficamos olhando o dedo apontado para a lua. O dedo é a palavra, é a literalidade, né? Então eu também gravei um outro vídeo outro dia falando sobre as emoções, né? E é importante a gente ter uma noção mais clara do que vem a ser tudo isso, o que vem a ser mente, né? A gente confunde também mente com pensamentos, né? Com cérebro, e na verdade a mente não tem como dissociar também das emoções e sentimentos, porque o pensamento, né, gera uma emoção, que gera um pensamento, que gera uma emoção, quer dizer, tudo está ligado à mente. E esses pensamentos e emoções já consolidados com o tempo, eles acabam se transformando naquilo que a gente chama de sentimento. Mas o sentir, quando é referido às questões espirituais, quando é referido às questões extrafísicas, né? Quando é algo que está além dos sentidos físicos, dos 5 sentidos, né? Toma uma conotação mais elevada, que também se tenta explicar utilizando a palavra percepção. Então, com relação aos assuntos do autoconhecimento, né, do conhecimento de si mesmo, aos assuntos espirituais, a palavra percepção é o que chega mais próximo. Mas muitas pessoas também se confundem com essa palavra. Mas, na realidade, perceber é uma palavra que abre mais o leque, porque o leque de entendimento, porque para perceber nós precisamos estar presentes. Para realmente perceber as coisas, né, é preciso estar atento, é preciso estar observando, porque senão a gente não percebe. Então, tem mais a ver a palavra perceber do que a palavra sentir. Muitas pessoas se confundem porque elas pensam assim, quando vão fazer uma meditação ou quando vão tentar entender com a mente os assuntos espirituais, né, os assuntos do autoconhecimento, cria-se uma certa ansiedade, né? A mente tenta antecipar quando ela quer entender, quando ela quer compreender, ela tende a antecipar sentimentos, né? Então a gente entra numa certa onda de ansiedade. Será que é isso que eu tenho que sentir? O que exatamente eu tenho que sentir? Né? Ah, meu Deus, será que eu estou sentindo a coisa certa? Né? E quando a gente busca
né? Quando a gente antecipa, quando a gente cria uma expectativa em torno de algo, principalmente em torno da verdade, não tem como a gente perceber a verdade. Para realmente percebermos a verdade, temos que estar vazios. Temos que estar vazios de conteúdo. Isso não é uma coisa fácil, é óbvio, não é uma coisa que vai acontecer de um momento para outro. Inclusive, mesmo estando desperto, mesmo mantendo-se desperto por muito tempo, ainda há quedas, né? A gente acaba se envolvendo muitas vezes com o mundo e acaba deixando de perceber. Quando é que a gente deixa de perceber? Quando a gente adormece. Então, não se trata de sentir, né, com relação aos assuntos espirituais, mas para efeitos de comunicação, na falta de palavras adequadas, né, para expressar, e eu também nem sei mais se é uma questão da gente estar criando palavras novas, porque na verdade a verdadeira busca é em torno de transcender as palavras, né? Chega um momento em que nenhuma dessas palavras, nem sentir, nem transcender, fazem o menor sentido. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de um canal que eu gosto muito, né? Eu já indiquei até inclusive aqui o canal Vida Inteligente, para quem quiser acompanhar, é um canal que eu respeito muito. E o entrevistado, né, uma pessoa que eu gosto muito de assistir, né, um entrevistado que eu gosto de assistir recorrentemente, que é Jorge Antônio Ouro, o nome dele, eu percebi que ele tem um entendimento muito profundo das coisas e realmente eu aconselho. E eu percebi que ele usa as mesmas palavras que eu uso, ele explica as palavras que eu uso de uma forma diferente, até aparentemente antagônica, né? Oposta ao que eu digo. A mesma palavra, né? Acontece que, como eu já não tenho mais esse apego às palavras, eu consigo entender tranquilamente o que ele está dizendo. Por exemplo, ele usa uma palavra, né? Ele deu uma explicação outro dia sobre o que é inteligência, né? Eu explico a inteligência de uma forma diferente, né? Para o leigo, para a pessoa que é apegada à palavra, parece que ele está falando uma coisa totalmente diferente daquilo que eu falo, mas não é verdade. Aliás, quando se trata de verdade, do assunto verdade, não pode haver antagonismo e não há. O que há é uma semântica, o que há é uma forma diferente de explicar a mesma coisa. Então, quando você não está apegado à palavra, se eu estivesse ouvindo com o ego, ou seja, não ouvindo, né, eu ia criar uma resistência dentro da minha mente e um apego à palavra e rebater e dizer, não, tu está errado, o que você está falando está errado, e eu não ia compreender o que ele estava tentando dizer. Como eu não tenho mais esse apego às palavras, eu estava entendendo tranquilamente o que ele estava dizendo, né? Usando aparentemente uma forma oposta de explicar ao que eu normalmente explico sobre inteligência. Então, quando a gente desapega das palavras, né, da literalidade, quer dizer, existe um apego muito grande, sim. E esse apego, óbvio, tem a ver com o ego, ele parte do ego, inclusive até a própria explicação que ele dá sobre o ego, né? Aparentemente é algo sobre a palavra ego, né? A aplicação da palavra ego. E aparentemente totalmente oposta ao que a humanidade toda entende por ego, né? Mas é uma questão de não se apegar com a palavra. Beleza, eu entendi o que ele estava querendo dizer. Depois avaliei, devo esclarecer isso, devo modificar a minha maneira de explicar a palavra ego, e eu concluí que não, porque na verdade isso é o que ele estava passando ali é um conhecimento profundo, oculto, né? Ainda esotérico. A gente tem que acompanhar o fluxo, porque se a humanidade inteira entende o ego de uma forma e alguém começa a usar a palavra ego de uma forma diferente, de repente não vai haver um entendimento, então não é a hora ainda.
né? Quem sabe daqui a 1000 anos essa palavra já esteja suficientemente esclarecida, né? E outras palavras sejam criadas ou não, né? Como eu disse, acho que, na verdade, não há mais necessidade de criação de palavras novas. O que há necessidade é de um desapego, né? Então, é importante a gente compreender, né? Que também é outra palavra que pode ser utilizada, né? Só que é mal entendida também, né? A palavra entender também é mal entendida em relação às questões espirituais, né? Então, não adianta a gente estar apegado às palavras. Tudo que se trata do mundo abstrato, do mundo invisível, do mundo que está além dos 5 sentidos, não pode ser explicado em palavras, né? Então, só pode ser explicado pelo sentir, mas não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com aquilo que a gente está acostumado a entender com a palavra sentir. Por isso, a palavra perceber é muito mais aproximada. Como eu disse antes, para perceber a gente tem que estar presente. Por isso a importância da meditação. A meditação só é possível, só se torna uma coisa realizável através do autoconhecimento, né? Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? Quanto mais você se dedicar ao seu autoconhecimento, mais a meditação se torna clara para você, porque a meditação não é igual para todo mundo. O que a gente chama de meditação pode ser a mesma coisa também, mais uma vez, uma palavra insuficiente, mas a meditação, como tenho dito constantemente, é algo orgânico, né? Ela é diferente para cada pessoa. O que é importante, mais uma vez, é o desapego, né? Porque são criados estereótipos, são criados símbolos, né? Justamente porque o símbolo deixa um leque maior de compreensão, de possibilidades para a compreensão dos assuntos espirituais. Então, na verdade, muitas pessoas também se apegam ao símbolo, né, de forma literal. É usado o símbolo da pessoa, em todo lugar é usado esse símbolo da pessoa na posição de lótus, né, com os dedos juntos, né, com os olhos semicerrados. E geralmente esse é o estereótipo quando se tenta simbolizar a meditação, mas isso é um simbolismo. Não é que a pessoa vai conseguir meditar apenas ficando nessa posição. E essa posição funciona para algumas pessoas e temos visto que não funciona para a grande maioria, né? É para um número limitado de pessoas que conseguem realmente ficar nessa posição. Então tem que se respeitar, né? A meditação não se trata de uma posição, não se trata de um método, né? Outra palavra também que é muito usada no meio espiritual, método, processo, né? Prática, são palavras que ensinam um caminho. Mas quando você ultrapassa as palavras, quando você transcende as palavras, quando você transcende o mundo das formas, você compreende que essas palavras são insuficientes e muitas pessoas ficam presas, como a mosca fica presa na teia da aranha, né? Muitas pessoas ficam presas, né? Entende? A gente fala, por exemplo, assim, você deve praticar a meditação para tornar mais fácil da pessoa entender. E por prática, a maioria das pessoas entende hábito, ritualização. E só que o hábito e a ritualização, quando são entendidos literalmente, levam a uma falsa sensação de dever cumprido. Então, quer dizer, eu cumpro o meu ritual e pronto, está feito, eu estou satisfeito, nossa, como eu sou espiritual. E não é assim. Ser espiritual não tem nada a ver com prática. Ram Dass, eu citei ele outro dia, né, disse: as práticas espirituais são ilusões criadas por ilusionistas para escapar da ilusão. Eu nunca divulguei prática, né? Inclusive alguém, quando eu postei essa frase numa rede social, alguém mais afoito, menos avisado, né? É o preço que se paga pela ignorância.
disse, você posta coisas contraditórias. E é como eu disse, a verdade não é contraditória, a contradição está na gente que não alcança um nível de compreensão mais profundo. Porque quem me acompanha, quem me assiste, né, quem está usufruindo daquilo que eu compartilho, já percebeu que eu jamais incentivei nenhum tipo de prática espiritual e sempre busco compartilhar isso, que o autoconhecimento, né, esse sentir que tanto se fala, não tem a ver com uma prática. Eu vou praticar alguma coisa, então eu vou passar a praticar yoga, né, e eu vou me tornar espiritual. Não é assim que funciona. A yoga é uma ferramenta que pode te tornar espiritual, mas não acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não alcança um nível de autoconhecimento através da yoga porque tem a noção errada de que a prática por si basta. Quer dizer, elas acabam com uma falsa sensação de dever cumprido. E isso é veneno puro. Então, quem me acompanha sabe que não se trata de prática, né? Justamente, curiosamente, se você acompanhar o trabalho do mestre, né, Jesus, por exemplo, você vai ver que jamais ele ensinou nenhuma prática. Você faz isso, 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 e você vai alcançar a iluminação, você vai alcançar um nível, entre aspas, espiritual superior. Não, porque isso não existe. Não há nada que você faça sistematicamente, que é outra palavra, né? Sistematicamente, não há nada que você faça sistematicamente para alcançar algum nível, se isso existisse, né? Algum nível espiritual. Nada. Então, como eu digo, na questão espiritual, na questão do autoconhecimento, na questão abstrata, as palavras são insuficientes, né, para explicar o que a gente... aliás, explicar o que a gente deve sentir, né? E começaria aí o erro. A gente não deve sentir, não deve buscar sentir nada. A gente só deve buscar perceber. Por perceber é estar presente, o verdadeiro significado de quando o mestre espiritual diz, né, tornar-se perceptível, né? Não é aos 5 sentidos, é perceptível ao ser. É tornar-se finalmente realizado, que é outra palavra também mal compreendida, a palavra realizado. Quando o mestre usa essa palavra, ele está se referindo ao ser. Realizar o ser em si mesmo. Então não se trata de adquirir algo, seja conhecimento, seja um conhecimento abstrato, espiritual, seja um conhecimento acadêmico, seja uma conquista material, nada disso é realizar, embora a palavra seja utilizada nesse sentido. Mas quando um mestre fala, ele está falando no sentido esotérico, no sentido profundo, no sentido oculto, que é realizar o ser, realizar a essência. Só assim você se torna um ser realizado. Não envolve nada de sentir algo determinado. Então é muito importante ter essa noção, né? Quando o mestre usa a palavra sentir, não se trata de buscar sentimento. Sentimento, emoção e pensamento, ou seja, a mente, é algo supervalorizado no nosso mundo, na nossa sociedade mentalista. Por mentalista eu estou me referindo, que é outra palavra também, né? A palavra mente, você vai ver aparentes contradições, né? Como um próprio conhecimento do hermetismo, que diz que o mundo é mental, né? Mas aqui está se usando a palavra mental num outro sentido, num sentido superior, né? Que hoje, à luz dos novos entendimentos, das novas compreensões espirituais, pode-se dizer, então, utilizar-se, ao invés da palavra mental, na questão do ensinamento de Hermes Trismegisto, usar a palavra consciência, né? Tudo no universo é consciência. Mas, na verdade, quando você desapega das palavras, tanto faz. Já me perguntaram isso, como é que você fica dizendo
que a mente é um problema, que a mente é essa limitação de pensamentos, emoções e sentimentos, e o próprio Hermes Trismegisto ensina que o universo é mental. É semântica, porque se você não está mais apegado às palavras, você entende realmente o universo é mental, num outro sentido, num sentido mais elevado, como eu disse, que nós podemos chamar de consciência. Então, mas não confunda mente com consciência. Acontece que as palavras são trazidas sempre para um nível superficial quando elas são assumidas pelas massas, né? E nesse nível superficial elas perdem completamente o sentido. Então, não é questão de sentir em busca de um sentimento. Ah, será que é isso que eu devo sentir? Será que eu estou sentindo a coisa certa com relação à espiritualidade, com relação ao autoconhecimento? Nada disso. Percepção. A percepção acontece quando você está aberto, quando você está na sua meditação lá, seja com os olhos fechados, seja com os olhos abertos, seja parado, seja em movimento, não importa, seja em atividade, seja em passividade, não importa. É estar atento e percebendo tudo o que acontece dentro da sua mente, na sua volta. É disso que se trata. Não é um sentir congelado, não é um sentir de sentimento, não é algo que você busca, que você diz, eu tenho que sentir o que está acontecendo no meu coração, essas coisas. Não é nada disso. É um sentir muito mais no sentido de perceber. Espero que tenha ficado um pouco mais claro esse assunto. Qualquer coisa, a gente volta nele sem problema nenhum, como é de praxe. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo, pode ser que tenha algum que te interessa. Contribua com o canal, a sua contribuição é realmente muito importante para a manutenção desses trabalhos. O número da conta é sempre deixado logo ali abaixo e compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!